Olá, tudo bem? Agora nós iremos trabalhar o sistema métrico para medir área, para medir superfície. E observa aqui comigo. Veja, para medir área, nós vamos ter aqui o metro quadrado. Aí nós temos aqui, ó, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Aí temos o decâmetro quadrado, agora o hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado. Só um detalhe importante, que esse não é um sistema decimal. Não é um sistema que você, para passar para a unidade seguinte, você multiplica por 10 ou divide por 10. Rui, qual é essa ideia aí do sistema de unidade de medida de área? Vê, uma área é uma região do plano. Então, imagine que você tenha um quadrado de lado 1 centímetro, quadrado de lado 1 centímetro. Aí você, por exemplo, você vai passar para um quadrado de lado 10 centímetros. Mas quando você, por exemplo, vai passar para um quadrado de lado 10 centímetros, você está multiplicando tanto a base desse quadrado por 10, quanto a altura desse quadrado por 10. Então, o que é que vai acontecer com a área? A área daqui para aqui, ela vai ficar multiplicada, como a área, né, do quadrado é base vezes altura, é lado ao quadrado, ela vai ficar multiplicada por 10 e por 10. Então, essa área vai ficar multiplicada por 100. Então, a área vai ser 100 vezes a área inicial. Vai ser 10 vezes ao quadrado. Então, esse sistema ele funciona assim. Quando a gente vai avançar à direita uma unidade, a gente multiplica por 10 ao quadrado, ou seja, por 100. E quando a gente vai voltar à esquerda, nós voltamos duas casas decimais, dividimos por 10 ao quadrado, dividimos por 100. Então, por exemplo, se você tivesse 2,5 metros quadrados, aqui seria 250 decímetros quadrados. Já aqui, ó, para decâmetro quadrado, a gente teria 0,025 decâmetro quadrado. Então é assim que a gente faz. Mas existem unidades para medir terrenos, chacras, sítios, que essas unidades, para medir porções grandes, né, do plano, tudo, você trabalha com unidades que teriam aí uma quantidade de casas decimais menor, que é até mais usual. E também essa é uma unidade que a gente vai trabalhar aqui com um sistema decimal, ao contrário do sistema de medida de área, que não vai ser um sistema decimal, porque você não vai de 10 em 10. Então a gente teria isso, que é exatamente o ARI. Rui, o que é um ARI? Um ARI, que é representado por um HA, um ARI que é representado por um A, ele, na realidade, você pensa como um sistema 10 por 10, um quadrado 10 por 10, que teria 10 vezes 10, que seriam 100 metros quadrados. Mas o interessante do ARI é que ele não é um sistema que vai contar de 100 em 100. Ele vai contar de 10 em 10. Então você tem o ARI. Aí só é interessante nesse caso, como a gente tem porções grandes, trabalhar com os múltiplos e não com os submúltiplos. Aí você tem o deca-ARI, você tem o hectare, que é muito utilizado, e o quiloare. Então, esse aqui, por exemplo, é o chamado hectare, HA. Esse é o hectare, tanto usado assim, né, para você medir terras, né, fazenda, chácara, sítio, né, porções de terras assim,
no dia a dia é muito utilizado o hectare. Então, aqui só reforçando que temos um sistema decimal. Por exemplo, se você tiver 1 hectare, aqui são 10, aqui são 100 e aqui é 0,1. Você vai de 1 em uma casa decimal. Observa que você só vai ter 2 casas decimais quando você tiver o quadrado. Então, se tiver o expoente 2 aqui, você vai de 2 em 2 casas decimais. Então, Rui, como é que a gente converte aí, por exemplo, 1 hectare representa quantos metros quadrados? Vê que 1 hectare, que é 1 HA, né? 1 HA, 1 hectare, a notação é essa. Hectare quer dizer 100. Então, ele seria 100 ares. 100 vezes 100, 1 hectare seriam 10.000 metros quadrados. Rui, eu preciso saber disso, é bom saber. Porque, por exemplo, o Enem, já tiveram itens que trouxeram essa informação de que 1 hectare são 10.000 metros quadrados, mas também tiveram questões que você precisava saber. Então, é importante que você saiba converter entre esses dois sistemas. Lembra que medida de área é uma região do plano, tem 2 dimensões, e superfície é um número decimal associado a essa região. Então, no sistema de superfície, você vai contar tudo sempre de 10 em 10. Lembra que um are, ele corresponde a 100 metros quadrados e 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. É 100 ares, é 100 vezes 100 que dão 10.000 metros quadrados, ok?